Olá, turminha Zoom! Estou aqui mais uma vez e nesse vídeo nós iremos falar sobre engrenagens. Lembrando, se eu estiver indo muito rápido nas montagens, pause o vídeo, faça a sua montagem e depois você continua assistindo, tá ok? As engrenagens são, na maioria das vezes, peças redondas, cheias de dentes como esta. Mas nem sempre. Temos engrenagens em formato cilíndrico, com dentes para dentro, dentes para fora, em formato de parafuso, retas, né? Mas vocês sabem para que servem as engrenagens? Aonde são usadas as engrenagens? Ok, provavelmente o professor irá fazer essa pergunta a vocês. Mas vou dar uma ajuda. Temos engrenagens em quase tudo que se movimenta. Um portão automático, por exemplo, tem engrenagens. Encontramos engrenagens também dentro de um relógio de ponteiros, dentro de um automóvel, nas fábricas com aquelas máquinas enormes movimentando produtos de um lado para o outro, até mesmo dentro de brinquedos. Mas agora temos uma pergunta importante. Por que usamos engrenagens? Antes de falarmos das engrenagens, temos que conhecer as polias, ou roldanas. Isso porque antes do aparecimento das engrenagens, usavam-se polias. Ainda usamos polias ou rodanas em diversos lugares, mas assim como as engrenagens, em casos onde elas são necessárias. Polias são peças muito parecidas com as engrenagens, porém sem os dentes. Trabalha com o contato, ou com correia, ou polia com polia. Mas agora tem outra pergunta que você deve estar fazendo. Então, por que usamos as polias? Ok, vamos imaginar o seguinte. Nós precisamos construir uma máquina de fazer lasanhas. Vocês já viram uma máquina de fazer lasanhas? Bem, ela é formada por dois cilindros, um bem perto ao outro. Mas, ao passar entre os dois cilindros, fica fina, parecida com uma folha grossa de papel. Depois a massa é colocada na forma, com fatias de presunto, queijo e pronto, é só colocar no forno. Mas como montaremos esta máquina? Primeiro, precisaremos unir esses dois cilindros. Mas como faremos para girar os cilindros? Lembrando que os cilindros devem girar em sentido contrário, ou seja, um gira para baixo e o outro para cima. Caso contrário, a massa não sai. Podemos colocar uma alavanca em cada cilindro, mas aí teremos que girar as duas manivelas ao mesmo tempo. Porque se não for desse jeito, a massa sairá toda torta, uma hora para cima, outra hora para baixo. O que faremos então para que os dois cilindros girem na mesma velocidade? Um girando para baixo e o outro para cima. Agora é que entram as engrenagens. Se colocarmos uma engrenagem, uma em cada cilindro, e uma conectada à outra, ao girarmos um cilindro, o outro irá girar de forma contrária e na mesma velocidade. Precisaremos apenas colocar uma alavanca em uma das engrenagens e pronto. Mas agora vem a pergunta. Podemos usar outra coisa para conectar os cilindros além das engrenagens? Que dúvida cruel! Para mostrar a vocês que podemos utilizar engrenagens ou não, fiz uma pequena montagem que você pode repetir para fazer o teste e descobrir o porquê podemos utilizar polias em algum momento e outros não. Notem aqui nessa montagem que nós temos duas polias. Essas duas polias estão conectadas em dois eixos, certo? E uma está grudada na outra. Poderia ser uma correia, por exemplo. A borracha faz o contato entre as duas. Eu vou marcar um ponto em cada polia para que possamos descobrir o porquê de usar polias ou não. Observem que, ao girarmos a polia, a marcação gira em sincronia, mas observem, ela está descasando. Se eu segurar a polia de baixo e girar a de cima, observem que o atrito entre as duas não é o suficiente e ela acaba escorregando. E para a nossa máquina de fazer lasanha seria cruel, afinal de contas a massa iria acabar rolando mais num cilindro do que do outro. E aí, como solucionar esse problema? Antes de usarmos a engrenagem, nós vamos fazer uma outra montagem. Ok, pessoal, agora nessa outra montagem nós iremos substituir as nossas polias
por essas peças aqui. Deixaremos o mesmo eixo, tá? São dois eixos, mas trocamos as polias por essas pecinhas aqui que formam um X. Somente no X de baixo, no segundo X, nós colocamos parafusos onde eles servirão de contato. Então, qual é o intuito dessa montagem? Nós iremos fazer com que os dois eixos girem sem haver tanta folga e o contato entre os parafusos do X de baixo com as aletas, com os bracinhos do X de cima, faz com que a engrenagem não derrape. Tá? Então, o máximo que pode acontecer, se um eixo travar, o de cima trava, o de baixo também. Mas, observem, temos uma folga aqui. Ó. Antes do de baixo girar, o de cima tem um breve momento de folga. Como resolver esse tipo de problema? Ok, podemos acrescentar mais bracinhos. Mais, até chegar no momento que será impossível colocar mais aletas ou bracinhos. É aí que nós podemos usar o quê? As engrenagens. Trocando bracinhos por dentes, onde o dente da engrenagem de cima irá fazer contato com o dente da engrenagem de baixo.